Caras e caros engenheiros, todos online, muito obrigado por estarem presentes nesta sessão de esclarecimento que tem a ver com a aplicação de novo tipo de declarações na Ordem dos Engenheiros. É uma vontade que vem de trás, não só deste mandato, mas essencialmente uma mudança estrutural da Ordem dos Engenheiros que foi devidamente, na nossa opinião, embora nós reconheçamos que podemos fazer mais na informação, mas foi devidamente anunciada desde há 6 anos para cá, com a questão da revisão dos atos de engenharia, com a hierarquização de competências, seja na Engenho, seja no portal, seja essencialmente através de entrevistas tidas, muitas comigo, seja em muitos serões que tive ao longo de todos os lugares do país sobre esta matéria, temos vindo a publicitar e, essencialmente, desde 2022, se não antes, é mesmo um desígnio nacional da Ordem dos Engenheiros esta vontade. Quero dizer que nas nossas linhas de orientação estratégica para o mandato de 2022 a 2025 e depois de 2025 a 2028, onde estamos praticamente envolvido um ano de tomada de posse, faz no dia 30, no dia 1 de abril de 2026 deste ano, um ano que estamos neste segundo mandato, que o nosso âmago, a nossa centralidade é a profissão de engenheiro e dentro da profissão de engenheiro, a valorização do engenheiro. E isto está enobrecido nas linhas da organização estratégica com o ponto 9, que é o prestígio da profissão e aquilo que é o contributo à sociedade, e nessa matéria, aquilo que nós podemos dizer e fazer é que, para os engenheiros, e passo aqui a fazer uma citação que é minha de longa data, que o que é que nós podemos fazer, e essa era a nossa grande pergunta, é nós ouvimos dizer muitas vezes, antigamente, e de alguma forma um pouco injustificada e se calhar até anacrónica, que a ordem não serve para nada, só estou na ordem porque sou obrigado a estar na ordem. E, portanto, nós há muito tempo que nos deparamos com uma pergunta: o que é que nós podemos fazer aos membros para que eles deixem de dizer que só estão na ordem por estarem obrigados? Fazendo a pergunta de outra maneira, se não tivessem que estar obrigados, apesar dessa afirmação ser algo falaciosa, e já explico porquê, se não tivesse, se não tivesse ninguém que estar obrigado a estar na ordem para o exercício profissional, o que é que a ordem podia fazer para ser atrativo? E ora bem, o que nós pensamos foi o seguinte: se não houvesse nenhuma obrigação se só fôssemos uma associação gremial e se não houvesse nenhuma obrigação de estarmos na Ordem dos Engenheiros, todos, por exercício profissional, e na verdade só 15.000 dos 65.000 é que pedem declarações profissionais por ano, o que quer dizer que 50.000 estão mesmo por sentido de pertença e sem qualquer obrigação aparente na Ordem dos Engenheiros. Mas se nós tivéssemos que fazer alguma coisa, o que é que podemos fazer? Qual é a centralidade da ordem? É a profissão. E então, sendo a profissão, como é que nós podemos ir atrás de valorizar os engenheiros, de dar um upgrade? E imaginamos qual seria a situação ideal, qual era o telhado de uma casa onde nós queríamos chegar, partindo dos alicerces. E não tivemos grandes dúvidas depois de muito debate, que já vem de alguns anos para cá. Aquilo que a Ordem dos Engenheiros queria fazer nos 12 colégios que tinha até há 2 anos era simplesmente ter os atos de engenharia. Os atos de engenharia foram conseguidos em 2015, depois de 10 anos de trabalho dos colégios, e a partir daí sentiu-se que havia trabalho feito. Mas não. Para mim, que depois vinha a ser bastonário e que já era dirigente, era um ponto de partida, não era um ponto de chegada. E como ponto de partida faltavam as competências, faltava a hierarquização de competências, faltava a responsabilidade individual dos engenheiros na forma como interagiam com a sociedade, faltava a valorização do engenheiro, a tal resposta a esta pergunta que nós nos fizemos a nós próprios, e falta ainda o currículo vitae certificado do engenheiro. O que é o currículo vitae certificado do engenheiro? É precisamente aquilo que a sociedade precisa. Se nós pensarmos que
para um concurso público, para uma intervenção pública, o currículo vitae é certificado e nenhum engenheiro, se é que é engenheiro muitas vezes, que às vezes infelizmente nem isso é, não está inscrito na ordem e portanto por lei não é engenheiro. E essa é a grande salvaguarda de estar inscrito na ordem dos engenheiros, por conta do Estado é-se engenheiro, é que se nós não tivéssemos essa dimensão, nós não podíamos reconhecer o exercício da profissão e o currículo vitae certificado pode servir por defeito para aqueles que têm aqui, agora vou falar em obras, mas poder falar no trabalho, tem aqui uma obra de hidráulica e ali uma obra de estradas e o mesmo engenheiro muda o seu currículo para aquela obra de hidráulica e muda para aquela obra de estradas e depois o júri, muitas vezes, infelizmente, é o mesmo e vê que há falsificação ou ajustamentos curriculares que não correspondem à verdade. Portanto, a hermetização de um currículo, ou seja, o currículo vitae certificado, é claramente uma salvaguarda da profissão e um atestado de segurança para o engenheiro que crê na sua associação profissional, através da sua transparência e credibilidade pública, um currículo vitae certificado. Mas para nós chegarmos a um currículo vitae certificado, que é onde nós queremos chegar em 2028, temos que ter os vários andares da casa feitos. E tivemos em 2015, de facto, os atos. Tivemos em 2019, mas não aplicadas as competências, só as conseguimos definitivamente ter em 2024, 23, 24, no Estatuto Novo, que foi negociado por mim como bastonário já no mandato anterior, em que conseguimos criar mais 5 colégios, reajustar os atos de engenharia por 17 colégios, definir a hierarquização de competências por todos os colégios e, a partir daqui, temos condições plenas de criar declarações específicas que o nosso Estatuto obriga desde 2024, é bom que se diga, e essa é a grande razão desta mudança. Nós já o queríamos ter feito em 2025, mas não foi possível porque toda a informatização demora tempo e muitas vezes tem bugs e alguns até apareceram ainda agora e nós ainda estamos a corrigir. Para além disso, temos a valorização do engenheiro ao longo da vida num sistema absolutamente inovador, que também já explicarei rapidamente, obviamente, e finalmente o currículo vitae certificado. Onde é que nós temos? Nos 4 andares, ou melhor, nos 3 andares mais o sótão, que é o currículo vitae certificado, estamos entre o 3º andar e o sótão. Estamos a fazer as escadas do 3º andar para o sótão e, sob esse ponto de vista, já temos muito, mas muito do nosso desígnio cumprido e, naturalmente, que eu, quando terminar o mandato, em 31 de março de 2028, quero sair de cabeça erguida, naturalmente, e com o sentido de ver cumprido e com tudo que prometi fazer feito. Neste momento temos tudo em dia, tudo no anterior mandato que quisemos fazer sobre a profissão está feito, esta aplicação também já está feita, do Valoré, e falta-nos o currículo vitae certificado e mais 3 ou 4 questões que extravasam o domínio profissional. Bom, mas o que é então o Valoré, que é isso que algumas pessoas menos atentas ao dia-a-dia da Ordem dos Engenheiros ainda não perceberam? O Valoré é um sistema de valorização do engenheiro ao longo da vida, é a proteção do engenheiro, o escudo do engenheiro face. Para terem uma ideia, deixem-me só fazer aqui uma parte. Infelizmente, em Portugal há mais de 200 mil pessoas formadas em engenharia e na ordem profissional onde nós estão inscritos 65 mil. Portanto, há mais alguns noutra ordem, que já lá vamos no fim também falar um bocadinho disso, e nem é para falar disso hoje, mas nem é o tema, mas há 65 mil inscritos nesta ordem dos engenheiros, que é a ordem de referência em Portugal, a ordem mais antiga, a única que na verdade devia existir, porque a lei quadro das associações profissionais obriga, impõe, é que só possa existir uma associação pública profissional por profissão, e a engenharia é uma única profissão, e sob esse ponto de vista, nós criamos o Valoré baseado em um sistema de créditos que depois pode verter para um currículo vitae certificado aquilo que os engenheiros andam a fazer, mas que começa com formação de base. E nós na formação de base temos nível 1, que é aquele que, ao abrigo do processo Bolonha, é licenciado, ou o nível 2, que é o licenciado pré-Bolonha ou o mestre pós-Bolonha.
E, portanto, temos estes dois níveis. Depois, ao longo do percurso, temos sénior e conselheiro. Também podemos ter especialista, mas é uma questão à parte do percurso grau profissional. É um reconhecimento à parte. Este é o primeiro patamar, a formação base. E quem entra fica logo com determinado tipo de pontos, se for nível 1 ou nível 2. Depois temos a experiência. E a experiência pode ser continuada pelo número de anos que é reconhecido como engenheiro, ou seja, que está inscrito na Ordem dos Engenheiros, reconhecido pelo Estado português, ou pela experiência adquirida. Portanto, temos a experiência continuada, está inscrito por defeito, e temos a experiência específica. A experiência específica tem que ser feita através de preenchimento do currículo vitae. E o currículo vitae tem que ser suportado por declarações, e nós não podemos pôr numa declaração que aquela pessoa foi diretora de obra ou responsável do projeto do QIR. No currículo isso não serve para nada. Só diz que fui responsável do projeto no ano tal. Não, não pode ser. Temos que especificar. E é por isso que isso está consagrado no Estatuto. E ao especificarmos isso, temos declarações específicas. E isso é a resposta a uma obrigação que advém do novo Estatuto, dos regulamentos que, entretanto, consubstanciam o Estatuto, mas também de uma vontade própria daquilo que nós quisemos fazer ao longo destes anos e que foi vertida, de facto, para esse Estatuto. Acima disso, temos uma série de intervenções do engenheiro ao longo da vida, seja através da formação contínua, seja de publicações, seja de interações de outra forma na profissão, que também são valorizadas e está tudo especificado num manual que está disponível no portal da Ordem dos Engenheiros e que exorto e convido todos a irem lá verificar para ver qual é a sua valorização. E, finalmente, temos um último nível de valorização profissional, que é aqueles que, exercendo a profissão de gestão e empregando engenheiros, estão a contribuir para a profissão. Sei lá, um Belmiro de Azevedo, falecido há alguns anos, tinha empresas de engenharia, era engenheiro, não exercia no dia a dia a sua profissão de engenheiro, mas era gestor de engenheiros. Conta, também pusemos isso. E depois, em paralelo, também criamos um sistema de valorização do engenheiro, não para a profissão, mas sim para a interação com a sociedade. E a interação com a sociedade tem a ver com dois momentos. Tem a ver com a interação com a sua própria associação profissional, se somos dirigentes, se participamos na entrega dos PINs, nos reconhecimentos próprios, na evolução. A nós interessa-nos que um engenheiro que esteja no pleno das suas faculdades e venha receber o reconhecimento de 25 anos, venha à sua associação profissional e não que receba em casa. E o facto de receber aqui e vir cá e mostrar preocupação e interação com a sua ordem profissional é diferente de receber em casa. Não é diferente do ponto de vista do seu currículo, da sua importância. É diferente do ponto de vista da sua interação com a ordem. E é precisamente por isso que esta valorização conta para a interatividade, mas não conta naturalmente para o desenvolvimento profissional. São dois caminhos paralelos de valorização. E a outra questão é a notoriedade social. Se o engenheiro é ministro, presidente de uma Câmara, responsável de uma instituição, tem também naturalmente uma valorização para além da profissão, a não ser naturalmente que essa responsabilidade pública de intervenção seja eminentemente profissional. Se é posto como presidente ou vice-presidente de uma instituição de cariz eminentemente técnico e de dimensão profissional, obviamente conta simultaneamente para a notoriedade e para assuntos profissionais. É disso que estamos a falar. De resto, tudo aquilo que eu estou aqui a dizer está consubstanciado claramente no artigo 4º, no número 2 do artigo 4 do nosso Estatuto, na linha F, Q e V, que interagem com a valorização do engenheiro e com aquilo que são as suas responsabilidades, e ainda mais consubstanciado no Regulamento de Admissão e Qualificação, no seu artigo 30º da Ordem dos Engenheiros. Portanto, nós temos aqui uma série de questões ligadas ao valoré, que entroncam no Estatuto e nos regulamentos. Temos já a árvore feita dos atos, das competências, da valorização e estamos a caminho do currículo vitae certificado e precisamente por isso é que nós precisamos naturalmente de fazer mudanças nas declarações. Deixou clara e categoricamente de existir a declaração inespecífica. A declaração inespecífica tinha um problema claro de credibilidade e transparência e até de valor acrescentado. Era
manifestamente uma fotocópia posta num processo de licenciamento, era para o que servia. O Simplex veio determinar que ainda por cima as câmaras eram, num licenciamento normal, eram exclusivamente fiéis depositárias de uma coisa que nunca liam, mais uma vez falsificável, e, portanto, temos inúmeros problemas internos aqui na Ordem dos Engenheiros de falsificação de declarações, precisamente por serem inespecíficas, e o que nós queremos é salvaguardar o interesse individual dos engenheiros e da nossa profissão. E, portanto, tivemos que fazer mais alguma coisa. Daí aparecerem as declarações específicas, aquilo que os médicos chamam vinhetas, aquilo que é específico para um medicamento e para um paciente. Nós aqui temos um cliente, temos um executor, que é um engenheiro, e temos um trabalho, uma tarefa. E esse trabalho e tarefa tem que ser especificado. Não queremos de maneira nenhuma ter mais-valias financeiras aqui na Ordem dos Engenheiros, bem pelo contrário, e vamos ter mais trabalho com isto no serviço aos membros. O que queremos é que o atendimento ao membro e à sociedade seja substancialmente melhorado, e é nisso que estamos a trabalhar, e é aquilo que eu vou explicar mais à frente é claramente por isso que, do ponto de vista do custo, não muda nada. Ou seja, um engenheiro paga exatamente o mesmo que pagaria por uma declaração inespecífica e só paga uma por ano, relativamente àquilo que pagava anteriormente, e já explicarei porquê. De resto, e já lá vamos depois, nas declarações também temos aqui duas noções. A primeira é que, se calhar, a mudança que fizemos de final de 2025 para o início de 2026 foi relativamente abrupta, principalmente para aqueles que nunca acompanharam as preocupações da Ordem dos Engenheiros e as intervenções de bastonário. Aceito isso, temos que ir mais longe na comunicação e, portanto, digo, pelo menos enquanto eu for responsável desta associação profissional, que em nenhum momento existirá mais falta de informação específica, praticamente e quase individualizada ao membro, e é por isso que eu estou aqui, porque não basta falarmos de forma genérica e irmos avisando que vão existir mudanças, temos mesmo que dizer que vão existir mudanças, um a um a cada pessoa, e do que é que se trata, para que as pessoas fiquem esclarecidas, principalmente quando atrás não foram atendendo àquilo que foram sendo as evoluções da Ordem dos Engenheiros. Mas ainda vamos a tempo. E precisamente por isso, quando me dei conta que havia aí algumas reações legítimas dos nossos membros sobre alguns esclarecimentos que tinham necessidade de ter, nós fomos analisá-las. Se mesmo que estivessem avisados, certamente existiriam algumas reações que provocariam propostas de melhorias, e nós próprios temos aqui algumas propostas de melhorias, e temos inequivocamente uma certeza, que é, para as declarações, nós não temos dúvidas que, para o currículo vitae certificado e para a salvaguarda dos membros, nós não temos dúvidas que precisamos da informação toda detalhada e preenchida que vos é requerida para a emanação de declarações. Disso não temos. O que também temos a certeza, e aí concordo com algumas observações dos membros, é que nem tudo tem que ser explícito na declaração. Uma coisa é ser implícito para a valorização do engenheiro e dimensão da complexidade do trabalho que está a ser feito para a valorização e para o currículo vitae certificado. Estamos de acordo. Outra é que isso apareça na declaração para evidenciação a terceiros. De todo não é preciso e, portanto, ficou decidido, e anuncio aqui em primeira mão, que da necessidade de denominação do trabalho, o trabalho tem que ser devidamente denominado, que é para perceberem que vai para o vosso currículo, da duração, que é importante, porque a duração também é importante para o currículo, da localização, e a localização vai ser por concelho em Portugal ou por país no estrangeiro. E é importante que ponham também, porque quer no estrangeiro, excetuando Estados Unidos ou Canadá, a salvaguarda do seguro de responsabilidade civil profissional aplica-se a todos os países do mundo, menos estes dois que eu falei. Portanto, é bom que ponham a localização, que é para que depois estejam salvaguardados por esse seguro, e já lá vamos também. O valor do trabalho, e quando eu digo trabalho, é do trabalho no seu todo, na execução. Quando alguém me pergunta se é do projeto que eu vou fazer ou da obra, não é da obra, é do investimento. Não interessa o valor contratual individual do engenheiro no seu trabalho.
Ninguém está a perguntar a um diretor de obra qual é o valor da sua prestação individual de serviços numa obra, ou de um projetista. Se calhar nós explicamos mal e já pedi também para detalharem isso no requisito, de facto. Mas tem a ver com o valor do investimento. Porquê? Porque se nós pensarmos, isso está tudo assim em todos os atos e complexidade de dados. Temos 4 níveis de complexidade e é em função da dimensão do trabalho que nós conseguimos distinguir a complexidade para depois valorizar. Um pequeno exemplo, um diretor de obra de uma obra de complexidade elevada, se tiver uma obra, num ano completo de uma obra, se tiver classe 4 e alvará alto, se tiver complexidade 4 e alvará alto, leva 200 pontos. Se for uma obra de 6 meses, leva metade dos 200 pontos. Mas se for uma obra de complexidade média, também leva metade dos pontos. Está tudo catalogado no processo Valoré. Também há aí outra questão muito pertinente que veremos lá chegar, se até julgo que a deixei para o último, de perguntar porque é que só os responsáveis é que têm pontos e os outros não. Também não é verdade. Todos os engenheiros poderão ter pontos. Aliás, essa é a grande vantagem do Valoré e é por isso que estamos a trabalhar para todos. Estamos mais a trabalhar para os 50 mil que não pedem declarações do que para os 15 mil que pedem. O que é que eu quero dizer com isto? É que os que pedem é porque são obrigados por atos regulados a ter declarações. Mas nós queremos passar declarações para aqueles que não têm a obrigação de as ter, mas para efeitos do currículo podem ter, ou seja, declarações para os atos não regulados, que é para que a Ordem dos Engenheiros também possa valorizar essas intervenções. E, portanto, se um adjunto diretor de obra não é um ato regulado, porque o único que tem que aparecer na fotografia, entre aspas, é o diretor de obra, um adjunto diretor de obra também vai ter valorização. Não tem a valorização de um diretor de obra. Se o diretor de obra numa obra altamente complexa tem 200 pontos, tem que haver um fator de desmejoração, ou seja, de redução do valor de um adjunto, porque não tem a responsabilidade de um diretor. Mas o resto da gente da equipa, se for engenheiro, também tem um valor, que é cerca de metade do valor do diretor de obra. Portanto, se eu sou uma pessoa do meio da equipa, tenho funções de engenheiro e sou reconhecido pela minha associação profissional numa obra, com uma chefia intermédia ou simplesmente com uma assessoria ao diretor de obra, ou ao diretor de fiscalização, ou até ao diretor de projeto. Portanto, sou a segunda linha da equipa, que é isso que eu quero dizer, tenho pontos. Não tenho os pontos do responsável máximo, mas tenho pontos. E essa é a grande virtude deste sistema. E, portanto, nós temos aqui, de facto, algumas mudanças. Não vai aparecer na declaração, e é isso que vamos retirar da declaração, o valor de trabalho. Não faz sentido lá estar, é só para efeitos de valorização do engenheiro, portanto é implícito, não é explícito, estamos de acordo. Obrigado por essas alertas, vamos corrigir, já a partir da data de hoje vai ser corrigido, e também não temos, que não tem que lá estar, a valorização do engenheiro explícita, fica implícita e de acesso ao membro, porque também não é de interesse de terceiros, é só de interesse do membro e da ordem para a sua valorização, portanto essa externalização desaparece, é uma mudança dentro daquilo que é uma aparição destas novidades de 2026. De resto, nós tínhamos mesmo que fazer isto no dia 1 de janeiro de 2026, que era para que tudo encaixasse, e é natural, é como tudo na vida, quando nós fazemos mudanças há sempre uma outra coisa que temos que melhorar. No geral está tudo bem, podia estar menos bem explicado e é isso que estamos agora a fazer, mas também há uma outra melhoria que já estamos a fazer e é essa a situação que nos preocupa. Paralelamente a esta questão, temos os seguros de responsabilidade civil profissional, que é outra questão que os membros não valorizam adequadamente, na minha opinião, só por desconhecimento. Nós até 2016 tínhamos um valor por defeito para todos os membros da Ordem dos Engenheiros, todos sem exceção, trabalhassem na engenharia ou não trabalhassem, uma cobertura de 10.000 euros por ano. Não servia para nada e muito menos para aqueles que nem exercem a profissão. Estava lá. Só fazer gastar dinheiro à ordem sem usufruto dos engenheiros. Em 2016, quando da minha entrada para vice-presidente, mudamos o paradigma. Determinamos, nós somos obrigados a conferir um seguro-grupo a todos os membros, está no estatuto, isso foi mantido, mas determinamos que esse valor teria que ser simbólico. E, portanto, passou a ser de 1.000 euros para todas as pessoas, mas quem pedisse uma declaração, a declaração
passava a cobrir imediatamente o exercício profissional do engenheiro para todo o ano, fosse que pedisse mais declarações, bastava pedir a primeira uma cobertura anual de 50.000 euros. Passou-me de 1 para 5 e para aqueles que realmente exercem, que são aqueles que precisam dos seguros. Não contentes com isto, ainda distinguimos em 2023, 2022, 2023, o exercício de membro sénior, que tem mais responsabilidades, pode ir mais longe na sua intervenção para uma cobertura de 75.000 euros, que era o que estava até há algum tempo atrás. A partir de 1 de janeiro de 2026, mantemos um seguro de responsabilidade civil profissional de 1.000 euros para todos os membros, e vai existir sempre, e passamos o seguro normal para membro efetivo para uma cobertura de 75.000 euros, que era aquele que usufruíam os séniores, passaram a ser para todos os engenheiros que pedem declaração, dados regulados ou não regulados. A primeira declaração ficam imediatamente salvaguardados, têm que pedir a declaração, obviamente, que é para provarem que estão a exercer a profissão, 75.000 euros. Para os séniores, a cobertura é de 100.000 euros. E estamos a negociar, excepcionalmente para os especialistas, está acima de sénior, aquele sabe fazer aquilo de forma específica, e para os atos que têm a ver com a sua especialização, um seguro de responsabilidade civil profissional de 125.000 euros. Este ainda está sendo negociado, deve entrar para o ar, se tudo correr bem, mais ou menos 1 de março deste ano. Mas nós não queremos ficar por aqui. Queremos em 2027 que o seguro normal de um membro passa a 100.000 euros, o de sénior a 150 e o de especialista a 200. Estamos a trabalhar para isto. É um esforço da Ordem dos Engenheiros num seguro de grupo, mas que sem custos para os membros, a não ser o custo de uma primeira declaração, que até já existia antes da existência destes seguros, sem custos para os membros, no fundo, nós temos um seguro de responsabilidade civil profissional extremamente elevado. Eu diria que somos a ordem com mais robustez, a ordem de todas, não estou a falar nenhuma em particular, com maior robustez de resposta, salvaguarda de exercício profissional dos seus membros em Portugal. E já agora deixem-me dizer-vos uma coisa muito interessante. O valor de um seguro de responsabilidade civil profissional pedido avulsadamente ad hoc por alguém para uma cobertura de 75.000 euros é na ordem dos 180 euros. Só isto é superior à cota. Só isto é superior à cota. E, portanto, vale a pena nós interagirmos com este sistema que demoramos a montar, que vem desde 2005 com a Constituição dos Atos de Engenharia, porque é para os membros que nós estamos a trabalhar e é para os membros que nós estamos a criar riqueza indireta na salvaguarda do seu interesse. Aliás, há algumas intervenções de exercício profissional que exigem seguro obrigatório. E este seguro de ordem cobre esse seguro obrigatório do exercício profissional dos membros. E, portanto, o que é que nós tínhamos antes? O que é que nós tínhamos antes? Tínhamos declarações por função, e agora continuamos a ter declarações por função, seja por projeto ou concessão, por execução, por fiscalização ou controlo, por investigação ou ensino, por gestão de ativos, etc. Isso mantém-se tudo igual. E por cada uma destas pagava-se uma declaração e no passado e agora continua a pagar-se, ou seja, se uma pessoa que faz um projeto pede uma declaração, para a mesma obra pede uma fiscalização, tem que pagar 2 declarações. Mas se mais à frente, e esta é a grande novidade, pedir para outra obra a mesma coisa, ou só para projeto, já não paga a segunda declaração, porque a primeira já está paga e só conta a primeira com validade de 1 ano. E essa é a grande diferença. Ou seja, o que é que nos interessa? Mais uma vez, não é valor nem dinheiro, isso já está, é tudo igual. O que nos apesar de se pagar o serviço da primeira declaração, mas já se pagava, o que nos interessa é ter aqui um currículo e uma identidade do engenheiro ao longo da vida e, por especificidade, e ter aqui o pagamento da primeira para acionar o seguro e para que depois seja complementado com outras declarações que não são necessariamente pagas, não são de todo, e, portanto, isso fique claro e depois também vamos explicar em algumas perguntas tipo que nos foram chegando.
De resto, gostava de dizer que a declaração custava, antes desta declaração específica, 10% do valor de uma cota e continua agora, em 2026, a mesma declaração, só que não é genérica, é específica, a primeira e única a ser paga a custar nos mesmos 10% do valor da cota. Também não muda. Também não muda. A grande mudança, na nossa opinião, é que enquanto a declaração anterior, inespecífica, era facilmente copiável e sem grande valor agregado individual, a atual promove a valorização do engenheiro, garante currículo vitae certificado, cria transparência, porque sabemos o que é que estamos a fazer, e confiança pública para terceiros. Esta é a grande dimensão da novidade que nós, Ordem dos Engenheiros, queremos dar. Em valor nada altera, em qualidade tudo melhora. E, portanto, gostava de dizer que, para além das funções, temos ainda alguns tipos de declarações diferentes que já tínhamos, as comissões de verificação de habilitações. Na construção não existe muito isso, mas noutros setores de atividade, nomeadamente na eletrotécnica e na mecânica e na química, existe e, portanto, também tem uma dimensão própria. Até estavam como certificados, mas passaram a ser declarações habilitantes para uma determinada função. Por exemplo, junto de entidades competentes, nós temos que reconhecer engenheiros nossos pela primeira vez para, por exemplo, para projetista de combustíveis e gás, é uma declaração de competências e depois, obviamente, vai ter as declarações de projeto, de direção de obra, do que for. E depois também para efeitos de concurso, e aqui nós fomos aos donos de obra saber se preferiam declarações específicas ou inespecíficas, não. É declarações específicas. Quando se trata de um diretor de obra com 20 anos de experiência para a obra tal, a declaração de ordem cria transparência, individualidade e salvaguarda do concorrente, portanto, específica, mas aí tivemos dúvidas, mas fomos saber ao mercado e para alvarás também. Não basta uma declaração para alvarás. Tem que se definir para que entidade o engenheiro serve. Porque senão andamos, desculpem dizer isto desta maneira, a fingir às responsabilidades. E só assim é que temos salvaguarda de seguro nestas matérias. Portanto, as declarações deixam categoricamente e definitivamente de ser genéricas, não há alternativa, não é uma opção, é uma imposição. Agora, também não tem custos adicionais e muito menos é um serviço comercial ou mercantilista da ordem, bem pelo contrário. Temos mais custos, mas temos mais respostas. E é isso que nos interessa no serviço aos engenheiros. No fundo, por confiança pública, por transparência, por valorização, por defesa da profissão, até contra o intrusismo de outras profissões na nossa, por obrigação legal, também está no Estatuto, e por combate a falsificações, eu não tenho dúvidas que estamos a fazer uma substancial melhoria do serviço aos engenheiros e do serviço à sociedade, que são os nossos dois grandes escopos da Ordem dos Engenheiros. Portanto, é importante o preenchimento de todos os campos, como eu já disse. Também já disse que sai o valor de trabalho da declaração da nova e a valorização profissional. Também já agradeci a quem sugeriu isso. Com isto reforçamos a confidencialidade dos dados e também a salvaguarda da proteção dos dados dos próprios. Estamos aqui, como já disse, a salvaguardar os profissionais e a profissão, é uma defesa da profissão e é isso que nos move. E sob o ponto de vista daquilo que são, e agora sim, algumas perguntas tipo, eu gostava de as individualizar por tipologia de perguntas. Temos, por exemplo, emissão de declarações. Perguntas que estão aqui patenteadas no vosso ecrã, como estas novas regras vai ser necessário pedir uma declaração por cada equipamento projetado ou por cada, no fundo é por cada ato? Vai. Sim. Por exemplo, cada declaração de projeto, neste caso, elaboração e subscrição de projetos, coordenação de projeto, deve ser emitida para cada especialidade ou pode ser pedida uma por obra. Aqui vai existir um campo dos vários projetos
E um engenheiro que faça mais que uma especialidade na mesma obra só precisa de uma declaração, obviamente, para essa obra. Podem aparecer lá estruturas e águas. Obviamente que se existirem 10 engenheiros para 10 especialidades nessa obra, vamos ter que ter 10 declarações, porque é por pessoa, por declaração. Mas se um engenheiro fizer todas as especialidades que for competente para as fazer, paga uma declaração e aparecem lá as especialidades todas. É essa a questão. Está esclarecida também esta situação. Há várias perguntas desta matéria e isto também nos obriga a melhorar nas nossas intervenções. Irá ser necessário retirar uma declaração por projeto, obra? E quanto ao pagamento dessas declarações, pagamento já falaremos mais adiante. Quanto a retirar uma declaração por projeto, sim. Por projeto, que é uma das funções, por direção de obra, sim, por fiscalização, sim, mas se extrapolarmos para outras componentes, não tem que ser necessariamente direção de obra, pode ser execução, pode ser controle na fiscalização, etc. Da informação divulgada resulta a percepção que para cada declaração emitida em contexto de projeto passa a ser exigido o preenchimento de um conjunto alargado de elementos, já foi explicado na apresentação anterior. Mesmo tendo a declaração válida, é necessário emitir uma nova devido à introdução de novas declarações? Não, neste caso não. Se alguém, neste momento, tiver uma declaração válida, que a tirou no dia 31 de dezembro de 2025, por exemplo, e está válida até 31 de dezembro de 2026, no limite, tem o máximo do tempo deste ano, para um determinado trabalho que está em curso, obviamente precisa tirar declaração nova nenhuma e está salvaguardado em tudo que são as suas componentes ligadas a essa obra. Estamos esclarecidos. Agora, se for uma obra nova e não aquela que estava a fazer, ou que se a que está a fazer continua e tem uma nova, obviamente por questões curriculares, deve tirar. E como é a primeira deste ano, paga. Ok? Porque é um novo sistema. Se calhar até nem paga, aqui temos que ver, porque se pagou no dia 31 de dezembro e está válida por um ano, provavelmente nem tem que pagar. É uma questão que temos que verificar, mas já é uma questão administrativa. Mas a questão está respondida do ponto de vista da essência. Tem que emitir uma declaração para cada projeto, ou seja, se tiver vários projetos de estabilidade de vários requerentes, tem que emitir sempre uma declaração? Tem. Só paga a primeira, em cada ano, mas tem que emitir cada declaração. Com a vantagem que, se te emitiu, faz um projeto para esta obra e outra para aquela, quando for apresentar o currículo, aparece-lhe lá automaticamente as obras todas de que fez projeto. E essa é a grande vantagem. Se só emitisse uma declaração, não aparecia no currículo, não servia para nada. Sobre o custo das declarações. Um engenheiro que faça 3 projetos por mês de especialidades de edifícios diferentes tem que pagar declaração normal, declaração de custo, declaração térmica, blá, blá, blá. Não. Já expliquei isto. E mesmo que seja para obras diferentes, só paga a primeira e é válida para os primeiros 12 meses do pedido que fez. As declarações terão custo apenas na primeira emissão por ato ou função? Não, por ato sim, por função, não. Ou seja, e já era assim anteriormente. Se eu, nesta obra, faço projeto, naquela faço direção de obra e naquela, eu estou a falar de obras, posso falar, como já disse, de outras especialidades. Faço fiscalização, são 3 funções diferentes. Anteriormente pedia-se uma declaração tipo diferente e dava para o ano todo. Portanto, aqui são 3 declarações pagas. No caso de pedir uma segunda declaração de projeto, e mais 2 de fiscalização, para além da primeira, se for por função, já não paga. Isto não muda, já era assim anteriormente. Também, qual o modelo para pagamento das declarações individuais? Para 50 projetos, vou ter que pagar isso multiplicado por 50 projetos? Mais uma vez, não, e não há qualquer aumento face ao passado. Paga a primeira declaração por função, e as funções são, nos atos, e se forem suportadas em atos, são 6 funções diferentes que não vão fazer todas ao mesmo tempo, porque quem faz a investigação em engenharia certamente não vai estar a fazer, pode fazer projeto, mas não faz direção de obra ou fiscalização em simultâneo. Imagino eu, não me parece que faça, mas se fizer tudo ao mesmo tempo, obviamente que além de ser um super engenheiro, também tem que pagar por cada uma das funções. Mais uma vez, já o fazia. Ainda relativamente
relativamente ao período estimado. Relativamente ao período, isto são 6 blocos de perguntas, eu vou no terceiro bloco de perguntas, como aí no PowerPoint podem ver. Relativamente ao período estimado, que é a dimensão 3 das 6 que vamos analisar, temos aqui meia dúzia de perguntas. Uma delas diz: na altura do pedido da declaração é necessário colocar período estimado. Esse período refere-se a quê? Claramente se refere ao período, se for uma obra, ao período total da obra, que é a dimensão da obra que define a necessidade que define a necessidade da declaração. Aliás, não é da obra, peço desculpa, é do ato. O ato é que define, a duração do ato é que define. Ou seja, quanto tempo me vai demorar o projeto? Demora-me um dia. Demora-me um dia, eu tenho uma declaração com mínima duração de um ano. Pode ser uma coisa simples, um projeto, não vou dizer qual, porque vão acusar-me depois certamente de banalizar o projeto específico por ser um dia, portanto não há nenhum, até pode haver uma ficha eletrotécnica, certamente demora um dia, mas pode demorar mais, depois há visitas, etc. Portanto, mas há pessoas que já puseram um dia e funcionou-lhes, mas a declaração sai por um ano, não vale a pena. A vantagem é que se for uma direção de obra de uma obra de alta complexidade que demora 4 anos, a declaração pode ser passada de 4 anos, paga-se ao valor os 4 anos de declaração, mas a declaração só vence para o próximo ano se as cotas do próximo ano forem pagas no devido ano, porque senão a declaração perde efeito, obviamente. Mas para currículo é extremamente importante que tenha lá 4 anos, para que quando se consolida a obra, feche e se evidencie que esse exercício foi feito por 4 anos. Portanto, isto está tudo pensado dessa maneira, mas é por ato, ou seja, o ato inerente ao exercício. Ou seja, se eu faço um projeto, o dono de obra deu-me 8 meses para fazer o projeto. Põe lá 8 meses. É estimado. Põe lá 8 meses. Se demorar um ano e 2 meses, o engenheiro tem que ter ou o cuidado para ter a salvaguarda do seguro de, ao fim de um ano, ter o cuidado de fazer a renovação, ou então, por defeito, a declaração mantém-se durante um ano. Perde 2 meses, no caso de haver algum problema, já é delicado, mas isso deixa ao critério de cada um. O campo de duração refere-se à duração da obra ou à duração prevista da duração do projeto. Ao ato, mais uma vez. Ou seja, se for diretor de obra, é durante a obra, se for de fiscalização, é durante a obra, se for durante um projeto ou concessão, é durante a fase que me demora a fazer esse projeto. Ainda relativamente à questão da duração do projeto, e aqui eu vou respondendo às perguntas que ainda não foram respondidas anteriormente, porque algumas são repetidas, mas tem aqui, por exemplo, qual o custo de uma declaração. A declaração por tipo ou por função é 10% do valor da cota, uma vez por ano, e tem uma validade de até a validade que lhe quisermos dar, é a duração do ato, com um valor de estimado de duração mínimo de 12 meses. Relativamente ainda a estas questões ligadas às durações, o que se pretende que se escreva no campo obra, projeto, trabalho, serviço, naturalmente a denominação completa do trabalho, o local, por conselho, como aqui já foi dito, e o país. Obviamente que nós vamos melhorar os campos, vão ser de preenchimento por defeito, em vez de ser de preenchimento livre, mas de momento, face à implementação desta metodologia, ainda há questões que podemos claramente melhorar do ponto de vista administrativo, essa é uma delas, informático, e essa é uma delas, mas é conselho, se for fora de Portugal, é o país para acionar a cobertura de seguro. Naturalmente que, como já disse, Canadá e Estados Unidos não conseguimos cobrir com os seguros que temos de grupo na Ordem dos Engenheiros. Prazo de validade das declarações foi alterado e o custo, também já respondi a isto.
Agora, emitindo uma declaração com duração de 24 meses, a mesma é só válida por 12 meses? Não, é válida por 24 meses, mas expira se o membro não cumprir com as suas obrigações no ano seguinte. Se cumprir, continua em vigor automaticamente. Relativamente ao valor estimado, relativamente ao valor estimado, no campo valor estimado, este refere-se à obra no seu todo. Aqui sim. Aqui, enquanto a duração é pelo ato, aqui o valor estimado é que é pelo valor do investimento. É pelo valor da obra, é pelo valor do trabalho global, que é para nós definirmos a complexidade. Se repararem bem, quem está no setor da construção percebe que existem alvarás, 9 classes de alvarás e 4 níveis de complexidade. E é em função desses 4 níveis de complexidade que nós conseguimos hierarquizar e graduar as competências. É assim que está na construção, foi assim que foi extrapolado para todas as áreas, para todos os outros colégios, portanto é igual para todos os outros colégios, com critérios diferentes colégio para colégio, a complexidade, mas é em função dessa duração e desse valor estimado, e portanto esse valor estimado é importante para a definição da competência do nosso membro e para o currículo vitae certificado, não é importante para terceiros e, portanto, sai da declaração, não é evidenciado, mas é exigido nos requisitos. E assim vai ser. No campo valor estimado, o que é exatamente pretendido? Também já disse, é o valor estimado, e o estimado é uma estimativa. Nós não vamos estar aqui a exigir ao pormenor e ao detalhe determinado tipo de coisas. Aliás, há aí uma pergunta muito engraçada, que eu não sei se está aí à frente, que o valor estimado do arquiteto às vezes é um e o valor determinado pelo engenheiro é outro. É o valor estimado que o engenheiro puser na declaração para a sua complexidade. Obviamente que se puser o triplo do valor, se ele quiser ter essa responsabilidade em vistorias que depois serão feitas lá para a frente ao modelo de curricular, se verificar que o responsável e que pede a declaração não cumpriu com toda a veracidade dos factos, pode incorrer em processo disciplinar. Isto é como tudo na vida. Nós confiamos nas pessoas e também isto é feito para o bem, não é para o mal. E essa é a grande circunstância. Se nós quisermos enganar o sistema, provavelmente conseguimos enganar em algumas coisas. Simplesmente, antes de enganarmos o sistema, estamos a enganar a nós próprios. Isso depende da consciência de cada um. Relativamente às questões, na altura do período da declaração, é necessário colocar valor estimado. Novamente, a obra é tudo do processo final de trabalho. Ainda relativamente às questões do valor estimado de trabalho, para apresentar os valores dos projetos de especialidades, se é que é, porque também não é claro, pode ser o valor da obra, é sempre a obra, mais uma vez, é sempre o valor global da dimensão do investimento, porque aqui esta pergunta é muito pertinente, mas está resolvida nas respostas todas anteriores, que é porquê expor a nossa vida profissional desta forma? Qual é a vantagem? Que interessa saber quanto ganhei num projeto de especialidade. Não se pretende saber o valor do projeto de especialidade ou o valor do exercício da direção de obra. Fora de questão, não queremos saber, nem interessa. Por isso fazemos um inquérito para saber quanto ganham os engenheiros, se estão a ganhar muito ou pouco. Não é esse o âmbito da questão. A questão é para efeitos de declaração e da complexidade da declaração e para efeitos curriculares e para efeitos de confiança pública da sociedade, nós precisamos saber o valor que o engenheiro é responsável na sua intervenção na sociedade. Não tem a ver com os seus honorários, fora de questão. Portanto, aqui não tem nada a ver, é novamente, não queremos saber de maneira nenhuma o que é que cada um ganha com a sua intervenção. Não é os honorários de projeto, não é o trabalho de direção de obra, não é o trabalho de fiscalização, é o valor da obra estimado, é o valor da fábrica, é o valor do projeto, é o valor do estudo, não é do estudo de impacto ambiental, é o valor inerente ao estudo de impacto ambiental, mas no caso do estudo de impacto ambiental e fora das obras, muitas vezes existem outros valores que conseguem consubstanciar a dimensão da complexidade do trabalho. As declarações depois de emitidas ficam em aberto. Fez quando terminar o projeto ou quando terminar a obra? Não. A declaração é válida e fica consubstanciada. Obviamente para efeitos curriculares. Se fica a vermelho no currículo e só passa a verde no dia em que a obra acabar, é para ir efetivamente e de forma fixa e vertida para o currículo. Ainda uma pergunta que tem a ver com
E esta com sua responsabilidade civil, já é o quinto elemento. Para efeito seguro não interessa o valor da obra, interessa o nível de qualificação do engenheiro. Como eu já disse, se o engenheiro for, se não pedir nenhuma declaração, não está coberto pelo seguro, a não ser por um valor simbólico de 1000 euros e por obrigação administrativa, legal e estatutária da Ordem dos Engenheiros. Para usufruir de um seguro de responsabilidade civil profissional digno, chamemos-lhe assim, e que cubra minimamente a sua responsabilidade, e o mínimo aqui é 75.000 euros, tem que dizer o que está a fazer. E para dizer como é que diz o que está a fazer? Através de uma declaração, ou de um pedido de declaração. E emanada a declaração, fica imediatamente coberto por um seguro de responsabilidade civil profissional. Se for membro efetivo, 75.000 euros. Se for membro sénior, 100.000 euros. E a curto prazo, se for membro especialista, está acima do sénior, ainda tem uma salvaguarda de 125.000 euros. Não interessa, portanto, o valor da obra, não interessa nenhum valor de exercício de projeto, interessa certamente o valor da sua pessoa para a Ordem dos Engenheiros. Não invalida que, se um cliente pedir um seguro de responsabilidade civil profissional ao engenheiro, vamos imaginar, de pedir 250.000 euros, pode acontecer, e o engenheiro é sénior e só tem uma salvaguarda de 100.000, que ao abrigo do acordo que nós temos com a nossa fornecedora de seguros, que possa aumentar a preço altamente sugestivo e convidativo o diferencial de 150.000 euros que lhe faltam. Ou seja, no limite, em vez de pagar um seguro de 250.000 euros, paga o acrescente de 150 ao que já tem 100 e a preços muito bem negociados. Isto é uma exclusividade da Ordem dos Engenheiros e, enfim, também se pode fazer outra coisa. Se uma empresa tiver 10 engenheiros, soma séniores, se somar todos dá 1 milhão, esse 1 milhão pode servir de franquia para seguro da empresa. Há muitas formas de trabalhar depois dos seguros de responsabilidade civil profissional. O que nós temos aqui é prestar um extraordinário serviço aos membros e que os membros muitas vezes não se dão conta de quão importante é essa intervenção da Ordem dos Engenheiros em benefício dos seus próprios membros, portanto, dos engenheiros. Portanto, temos também aqui, e já estamos bastante adiantados, temos aqui também outra pergunta ligada aos seguros. Atividade profissional atual, avaliadora perita de imóveis, inscrita na CMVM e técnica de arte predial. Qual o motivo do seguro profissional não cobrir estas atividades? Cobre, que são atos de engenharia previstos nos nossos atos, cobre, mas para cobrir tem que pedir, em função destes atos, a declaração respectiva, porque senão não vale a pena, tem 1000 euros. Agora, passando a perguntas mais genéricas. De que forma está cautelada a emissão de declarações falsas com o objetivo de obter o máximo de pontos do sistema Valoré, tendo em conta que não faz sentido a cobrança individual por causa da declaração? A consolidação de pontos só é importante para o currículo vitae certificado e quanto mais esclarecida, quanto mais perguntas nós tivermos para esclarecer essa complexidade, daí a importância das respostas serem verdadeiras, mais assegurada é a valorização acertada dos engenheiros. Há limites, ou seja, isto não é desmesurado, que é para criarmos equilíbrios, mas aqui convido os membros a estudarem um bocadinho, a lerem, basta ler, o estudar é ler aquilo que é o processo de valorização do engenheiro ao abrigo de Valoré no nosso portal, está lá tudo, é como se fosse um regulamento e, portanto, convido-os, porque é extremamente interessante e absolutamente pioneiro para a engenharia mundial. Claramente que, já disse isto, tem que haver um compromisso de honra connosco próprios. Se nós nos pusermos a inventar para tirar declarações, a fingir que fazemos o que não fazemos, isso é como em tudo na vida. Mas anteriormente também podemos vir aqui tirar declarações e que não serviam para nada. Ou que serviam para outras coisas, porque eu não quero estar a falar disso, estava outro debate. Há pessoas que vêm aqui tirar declarações para efeitos de alvarás e que não põem os pés naquele para quem estão a entregar o alvará.
E isso, do ponto de vista disciplinar da Ordem dos Engenheiros, é de atuação dos conselhos disciplinares. Não quero estar a alertar ninguém, não sou eu, não me cabe a mim, não detenho o exercício jurisdicional aqui da Ordem dos Engenheiros, mas sei, infelizmente, que é como tudo na vida, que há alguns engenheiros que, sob esse ponto de vista, não estão a exercer a profissão da forma correta. Mas não é esse o âmbito daquilo que é a nossa intervenção. A nossa intervenção é melhorar a credibilização para a sociedade da intervenção dos engenheiros e, portanto, esse é o nosso primeiro escopo, como já disse, o nosso primeiro âmbito, e para isso nós estamos a criar mais dimensão, mais respostas para que isso possa ser mais fiável. E é precisamente por isso que nós estamos a trabalhar nestas matérias, porque muitas vezes entram-nos por aqui, sem nós estarmos à espera, entidades da justiça portuguesa a solicitar determinado tipo de elementos, e os elementos às vezes são insuficientes para aquilo que é solicitado. E muitas vezes na defesa dos engenheiros, não é na acusação. É preciso que se perceba isso. Também, sobre perguntas genéricas, temos ainda mais 2 slides, este e um último. O que deve ser colocado no campo de duração é a obra, já está. O que está por trás da necessidade de incluir dados numa declaração que servem apenas para testar as competências de cada membro, já avisei, já alertei, já assegurei, já aceitei, já aceitamos que há alguns assuntos que são ocultados e, portanto, deixam de ser para terceiros, sem necessidade, sem deixarmos de ter a necessidade de os termos, portanto, é para efeitos curriculares e para efeitos de credibilidade interna e transparência, mas para efeitos de utilização em entidades terceiras não são necessários de aplicação. No desenvolvimento da atividade de alterações dos dados de input tem que ser pedida uma nova declaração ou a emitida pode ser alterada, desde que os pressupostos bases não se alterem. A mim não me assusta nada que um membro tenha posto um projeto de 3 meses e vá lá pôr para efeitos curriculares 8 meses, porque acabou por durar o projeto 8 meses, pagou, já está paga, não ultrapassa um ano e, portanto, isso são ajustamentos que têm sido feitos. Se eventualmente o SIGOI e o Valoré, o Sistema Informatório, não permitir isso, a única coisa que vos peço é que alertem, porque é mais uma melhoria que teremos que fazer. Também, relativamente a outra pergunta, onde consigo encontrar a declaração de seguro de responsabilidade civil no valor de 75 mil euros, já que o SIGOI só é possível descarregar a de 1.000 euros. Obviamente que o SIGOI só dá de 1.000 euros se não houver uma declaração de exercício profissional de qualquer ato. Foi o que eu já disse. E, portanto, não adianta, sem pedirem qualquer declaração de exercício profissional, andarem à procura de uma sua responsabilidade civil profissional de 75 mil euros. Não existe. Portanto, tem mesmo que existir evidência de exercício profissional para que esse exercício profissional seja salvaguardado por um seguro de responsabilidade civil profissional. Finalmente, último slide, antes das últimas considerações, temos que, na realidade do mercado, existem modelos de funcionamento em que o subscritor não é necessariamente quem executa efetivamente o trabalho técnico. Um sistema de valorização que contabiliza apenas a assinatura pode inadvertidamente premiar quem tem maior capacidade administrativa organizacional e não a pessoa que efetivamente trabalha. Precisamente por isso, e mais uma vez solicito que vão ao Valoré, é que nós temos o modelo aplicável ao responsável obrigatório por lei, ao responsável não obrigatório por lei, ou seja, para atos regulados e para atos não regulados, e para membros da equipa que complementam ao responsável. Portanto, quem souber utilizar de forma adequada, em benefício próprio, este sistema de ordem dos engenheiros, mesmo não sendo responsável, seja por questões de idade, por questões de percurso, por questões de experiência, mas está efetivamente no processo, pode pedir declarações mesmo que não sejam obrigatórias por lei e é valorizado por isso. Esta é, mais uma vez, aquilo que eu já disse há pouco, a grande vantagem do sistema. Portanto, terminado isto, este esclarecimento bastonário, quero anunciar que quero fazer 2 considerações e anunciar que os presidentes regionais da Ordem dos Engenheiros vão, durante a próxima semana, fazer uma sessão de debate presencial, também pode ser de presença online,
mas presencial, e quem tiver dúvidas e se quiser interpelar diretamente, deve fazê-lo presencialmente. Nos próximos dias 4 de fevereiro, na região norte, às 18 horas, na região centro também no dia 4, às 18 horas, e na região Madeira também no dia 4, às 18 horas. A região sul e a região Açores fazem a mesma ação de esclarecimento, cada uma delas liderada pelo respectivo presidente do Conselho Diretivo da região. Fazem a região sul, como eu dizia, no dia 5 e a região Açores também no dia 5 de fevereiro. A Ordem dos Engenheiros e foi abordada por muitos intervenientes com um determinado tipo de perguntas que, sem deixarmos de as valorizar, também não as queremos desvalorizar de todas. Inadequadas, mas há uma coisa que eu quero deixar aqui claro. Como em tudo na vida, há pessoas sensatas, e quero agradecer porque todas as perguntas foram sensatas, pertinentes, preocupadas, de envolvimento, e, portanto, em termos de moderação e de consciência, tenho a agradecer todas as perguntas. Mas, como eu digo, é como em tudo na vida, há sempre os 5% de extrapolados. Neste caso, pela negativa, com considerações desajustadas, não ponderadas, nem sequer mostrando conhecimento da Ordem dos Engenheiros e da profissão. E eu vou dar aqui só duas notas, muito engraçadas, mas muito rápidas antes de terminar. A primeira, o sistema Valoré é absolutamente pioneiro no mundo. Eu, que faço parte do Board Mundial da Federação Mundial de Engenheiros e que tenho muita experiência internacional, porque a engenharia portuguesa é de alto prestígio internacionalmente, e muito disso deve-se ao trabalho que a Ordem dos Engenheiros tem feito neste século, não é só deste bastonário, é de muito trabalho feito à volta, e é precisamente por isso que Portugal, além de ser um país atrativo, é também um país que outros países se sentem atraídos pela nossa competência técnica e pela nossa engenharia, mas este trabalho foi um trabalho feito de raiz, com muito conhecimento da profissão, com muitos anos a lidar com estas circunstâncias da Ordem dos Engenheiros e perceber o que é que nós podemos fazer a mais que nenhuma associação internacional tem e que nenhuma associação portuguesa tem. E este sistema de valorização do engenheiro ao longo da vida foi buscar algumas ideias a outros países. De facto, o país que tem o maior registro de acervo técnico é o Brasil, mas este nosso sistema ultrapassa largamente o Brasil, porque o Brasil realmente só privilegia diretores e nós temos aqui todo, como eu já disse, atos regulados, atos não regulados e todo o sistema de equipa é muito superior. O sistema de formação na engenharia mais elaborado do mundo é o de Itália. Nós temos aqui um sistema de valorização da formação muitíssimo interessante também, ao nível do de Itália, de facto, mas depois currículo certificado, absolutamente inovador. Não há em lado nenhum. E é de confiança pública. Atos e competências. Nenhuma associação internacional tem isto. Nenhuma. E, portanto, é absolutamente pioneira. E quando alguém diz, em comentários depreciativos, que o bastonário da Ordem dos Engenheiros imitou o seu congénere do Brasil, o seu homólogo do Brasil, no acervo técnico, está muito enganada, mas felizmente, para dizer isso, é sinal que foi reconhecida em Portugal e está cá reconhecida por nós. Já valeu a pena esse passeio, porque permitiu que essa pessoa pudesse trabalhar em Portugal. Quanto a outras considerações relativas à Ordem dos Engenheiros Técnicos, as pessoas estão equivocadas, não sabem o que dizem. Mas eu não quero responder a isso, a seu tempo vamos responder. Aliás, houve aí 3 ou 4, também não foram muitos, ameaças implícitas a dizer que preferem ir para a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Não posso dizer muito mais sobre isso. Eu acho que deviam ter esperado por este esclarecimento, perceberem o que é que esta ordem anda a fazer, para quem é que estamos a trabalhar, e é para dentro, para os nossos membros, é para aqui que estamos a trabalhar, é para esta dimensão. Tudo que fazemos é de boa fé e sentimos que estamos a cumprir uma missão que permite uma melhoria substancial da profissão de engenheiro em Portugal. E, portanto, quando dizem que mais vale irem para outro lado, acho que devem pôr a mão na consciência. Estão equivocados.
Mas não quero falar muito mais disto por uma razão muito simples. Não me apetece olhar para o retrovisor. Espero ter sido elucidativo quanto a tudo que foram os preceitos destas matérias. Se esta demora de 27 dias, face a algumas necessidades de esclarecimentos, tiverem alguma resistência, é preciso perceber que nestes 27 dias já melhoramos muitas das vossas preocupações, portanto estávamos atentos e esperamos, porque esperamos para ver o que é que impactava mais durante este tempo para melhorarmos definitivamente as respostas. Tivemos um Conselho Diretivo Nacional para estarmos todos envolvidos, não é uma vontade do bastonário, é uma responsabilidade do Conselho Diretivo Nacional, incluindo todas as regiões, e daí ser hoje, dia 27, e este trabalho é mesmo para os membros e por Portugal. E, portanto, eu penso que, dadas estas explicações, nós nos sentimos agora em paridade com a devida responsabilidade que temos para com os membros e, sob o ponto de vista de não termos feito mais publicidade a esta questão, fazemos meia-culpa, de facto, e também já falei deste assunto, mas a verdade é que ainda estamos muito a tempo de fazer aquilo que estamos a fazer hoje e um abraço amigo a todas e a todos. Muito obrigado.